Pede, disse o Senhor. Pede pela tua nação. Pede pela tua nação. Porque vem tempos de decisões difíceis nesta nação. Mas hoje estou a escutar. Pede pelo Brasil. Pede para mim, que eu estou escutando a céu descoberto. Pede pela tua nação, diz o Espírito do Senhor. Pede pelo destino do Brasil. A luz brilha sobre o Brasil. A luz do teu Espírito brilha sobre o Brasil. E as sobras das trevas fujam deste país. Na luz do Altíssimo, no poder do Altíssimo, unidos os céus e a terra, unidos nos céus e a terra, levantamos o destino do Brasil, levantamos as eleições do Brasil. Na tua mão estão e não na mão do inimigo. Unidos os céus com a terra, pedimos em como acordo no mesmo Espírito. Este país não será do diabo, não será das forças da violência, não será para trazer os planos do diabo, mas a tua luz brilha e estendemos esta luz sobre todo o Brasil. Estendemos esta luz sobre todo o Brasil e cobrimos esta terra com o sangue do Senhor Jesus. Terra da glória do Senhor, terra escolhida para fazer brilhar a luz de Jesus Cristo, terra separada para o reino de Deus, terra da abundância, terra de amor e de unidade, terra maravilhosa que a tua mão fez. Cobrimos esta terra, a terra brasileira, com o sangue
do Jesus. E declaramos desfeitas as obras das trevas que querem fortalecer o governo do diabo. São desfeitas agora as obras de feitiçaria que se estão fazendo nesta hora para levantar os candidatos. São desfeitas agora, são desfeitas agora, são desfeitas agora, pelo poder de Jesus, pelo sangue que venceu. São desfeitas agora para a glória do Senhor. Sai na Assim diz o Senhor Jesus. Porventura não é este o jejum que eu escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os quebrantados e despedaces todo jugo. Que repartas o teu pão com faminto, que recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo o nu o cubras, e não te escondas da tua carne, do teu irmão. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então chamarás e o Senhor te responderá, gritarás e Ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade, e se abrisses a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como um meio-dia. Santo, estamos no mesmo Espírito, estamos unidos no mesmo Espírito neste momento. Os céus e a terra estão unidos, e numa mesma voz dizemos os jugos são partidos, e as cárceis são abertas, para que os cegados pelo diabo, para que os presos do diabo saiam fora,
e a luz do Evangelho resplandeça sobre eles. Em nome de Jesus, abençoamos, abençoamos, abençoamos o destino do Brasil. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dê-lhe a glória toda, dê-lhe a glória toda a Ele, 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 dê-lhe a glória toda, toda a Ele. Recebe, 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 recebe a glória, Jesus. Recebe a glória, recebe a glória. Recebe a glória, 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 recebe a glória. Jesus. Santo, 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 da gloria a Él, da gloria a Él, da gloria a Él, da gloria a Él. Recebe a glória, recebe a glória, recebe a glória, recebe a glória, Senhor, recebe a glória, Senhor, recebe a glória, Senhor. Antes de entrar na palavra, sinto no meu coração fazer um ato profético. Quando as nossas bandeiras em Latinoamérica, em muitas outras nações, na maioria das nações, alguém ajuda? Quando foram desenhadas, não foram desenhadas por Deus. A grande maioria das nossas bandeiras foram desenhadas pelos maçons. Amém. E se fizeram alianças, e se fizeram concertos com o diabo. E aqui diz ordem e progresso. Amém. E justamente as coisas que foram tomadas pelo diabo foram a ordem e o progresso do Brasil. Onde há desordem, vêm as trevas e estabelecem-se. Quando a terra estava desordeada e vazia no princípio,
Em Gênesis, a terra estava desordeada e vazia, e as trevas estavam sobre a face de todo esse caos. Amém? Quando o diabo toma a ordem, isto foi o que foi entregue ao diabo, o que foi entregado ao diabo. Amém? O ordem e o progresso do Brasil. Aqui é onde ele tem direito legal, mas hoje, como a igreja de Jesus Cristo, o poder maior, o governo maior, porque a gente tem um governo maior que o governo dos países, dos governos nacionais. A gente tem um governo maior, porque o governo dos reis é maior que todo governo na terra. E como governo maior, eu quero pedir a Neusa, eu quero pedir também a Rina, que venham cá. E vamos cancelar, vamos tirar o ordem e o progresso das mãos do diabo. Amém? Para que venha ao verdadeiro ordem de Deus e o verdadeiro progresso de Deus. Amém? Neusa diz, preciso de um microfone. Toma a autoridade apostólica e cancela o que se fez sobre esta bandeira. Vamos concordar, né, irmãos? Aleluia. Pai, nós bendizemos o Teu nome. Nós queremos agradecer por este momento, Senhor, na Tua presença, neste congresso, Senhor, de batalha, de guerra espiritual. Senhor, tomamos a autoridade que nos foi dada, juntamente com o apóstolo Rina e todos os outros apóstolos que estão presentes neste lugar. Senhor, nós tomamos a palavra ordem, progresso das mãos do diabo, em nome de Jesus, e entregamos, Senhor, nas Tuas mãos, porque a ordem será estabelecida, Senhor, por Ti. O progresso será estabelecido por Ti, em nome de Jesus. Tu sabes que tipos de sinais são estes que nós temos na nossa bandeira, mas nós queremos dizer, Senhor, nós redimimos a nossa bandeira, em nome de Jesus, para dizer que esta nação vai Te servir. Todo joelho brasileiro há de se dobrar diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Senhor, e haverá ordem sim, ordem do Senhor e o progresso do Senhor, em nome de Jesus. Esta nação pertence a Jesus de Nazaré, ao Rei dos Reis, Rei dos Reis, Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Senhor soberano do universo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Ti, Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir agora a palavra no livro de Romanos. O Espírito da profecia fala. O Espírito da profecia fala para a gente. Perdão, não Romanos não. 1 dos Coríntios. Capítulo 2 e versículo 6. Diz: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória. Diga comigo, há uma sabedoria
oculta em mistérios, separada para mim. Dice, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que olho não viu, e ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Amém. Porque qual dos homens conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Amém. E depois diz, versículo 13, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Amém. Então, aqui estamos vendo que há coisas que não temos ouvido, que não temos visto, que não têm subido em coração do homem. Essas são as coisas que o Senhor tem preparadas para aqueles que o amam. E estas coisas que a gente não tem visto nem ouvido, amém? São coisas que têm que ver com o Espírito do Senhor e com o Espírito do homem. Amém? Estas coisas não se podem discernir com uma lógica humana. Amém? Porque o Senhor Jesus nunca quis que a igreja funcionasse em lógica e razonamento humanos, mas com a sabedoria e com o ensinamento, o entendimento do Espírito do Senhor. Amém? Então, hoje, vamos entrar num território espiritual importantíssimo para ver a vitória em nosso país. Falei com a apóstola Neusa, eu disse, sinto que é necessário entrar já em níveis mais avançados. Estamos vindo ao Brasil uma e outra vez e temos que levar ao povo a níveis mais profundos. Quantos dizem amém? Amém. E não podemos seguir falando leite, não podemos seguir falando coisas simples por causa que há uma multidão de pessoas. Então Deus quer nos levar a um nível mais profundo e eu quero que você feche os seus olhos e peça para o Senhor, Senhor, dá-me o entendimento das coisas que vais falar hoje. Eu quero receber no meu espírito o que tu vais falar. Espírito de revelação, espírito de conhecimento de Deus, venha sobre este lugar para entender as coisas difíceis, os mistérios de Deus. Amém. Que nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, mas tu as tens revelado pelo teu Espírito, Senhor. E aqui há uma geração, aqui há uma congregação, Senhor, de homens e mulheres espirituais, Senhor. E eu te peço que esta semente caia em boa terra, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Agora vamos abrir a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 10. Este é o momento em que o apóstolo João, quem escreve o livro do Apocalipse, foi levado ao céu, foi levado para ver as coisas todas que iam acontecer à terra. E aqui está o apóstolo João vindo às bodas do Cordeiro e ele já não pode mais. Ele está tão cheio, entre mais perto estejas do céu, entre mais a realidade do céu esteja
perto do teu coração, mais vais querer adorar e adorar e adorar. E aqui o apóstolo está já que não pode mais, já são demasiadas revelações, já tem visto tantas coisas maravilhosas que já não pode mais e cai postrado diante do anjo que lhe está a mostrar todas estas coisas. E diz, e eu lancei-me a seus pés para adorar, mas ele disse-me, olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Temos entrado numa era profética da igreja, amém? Em que se ouve muita palavra profética. Sabemos que o Espírito Santo é um Espírito Santo profético. Quando o Senhor disse, eu vou enviar o meu Espírito, os meus filhos e as minhas filhas vão profetizar, amém? O Espírito Santo vem para que todos profetizem. O Senhor quis que todos os que receberam o Espírito Santo viessem visões. Eu derramarei o meu Espírito e os meus filhos profetizarão, as minhas filhas profetizarão, os meus novos vão ver visões, os meus velhos vão sonhar sonos e os meus servos e as minhas servas profetizarão. Logo, o Espírito Santo é um Espírito Santo profético. Amém? Deus fala com o homem. Deus quer manifestar tudo o que há no céu, quero manifestá-lo à terra. Esta é a vontade do Senhor. Então aqui está dizendo o anjo, João, quero que olha em que contexto está falando o anjo ao apóstolo João. O apóstolo João não está profetizando, o apóstolo João está imerso, amém, dentro de uma visão celestial e foi arrebatado ao céu. E neste contexto de estar no céu, que o anjo lhe diz, o espírito da profecia é o testemunho de Jesus Cristo. Amém? O que ele está dizendo, em outras palavras, é o espírito da profecia não termina só em falar palavras proféticas, mas tem que ver com entrar em dimensões proféticas. Há palavras proféticas e há dimensões proféticas. João está sendo imerso dentro de uma dimensão profética e o anjo está-lhe a dizer, isto que estás a olhar é parte do espírito da profecia. Isto é parte da bênção de receber o Espírito Santo de Deus. Amém? Porque há diferentes níveis de ver e experimentar a voz de Deus e ver o reino de Deus. Há visões, há sonos. Amém? Mas há também êxtases. E estes êxtases é quando o Senhor vem e te mostra toda uma visão e você é parte dessa visão, é um êxtase, estás imerso numa visão. E o passo mais adiantado é o arrebatamento aos céus. Amém? Estas são as coisas que viveu a igreja primitiva e maior é a glória da casa segunda que a glória da casa primeira. Se eles viveram estas coisas, amém, e eles viveram coisas tão maravilhosas, tão importantes, amém, e a gente tem que entrar nessas dimensões do Espírito para poder conquistar as nossas nações. Deus está levando-nos a entender a guerra espiritual e a entender o mover profético em dimensões muito mais profundas. Diga, isto tem que ver comigo. Porque muitas vezes lemos o livro do Apocalipse e pensamos em João. João que teve o privilégio de ir para o céu, mas eu sou um pequenino brasileiro. Isso não me vai acontecer a mim. O Senhor tem preparado o caminho para você lá ir. Esta é a promessa do Senhor. Amém.
O Senhor quer que você veja ao Senhor a cara descoberta. O mundo não me verá mais, diz o Senhor Jesus Cristo, mas você vai me ver. Vocês me verão, o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. Amém? Esta é a promessa. O Senhor é mentiroso? Não. Se Ele prometeu, o mundo não me verá mais, e não está falando do momento em que a gente vai para o céu. Está falando porque quando a gente vai para o céu e a gente morre, amém? Lá todos podem ver a cara descoberta ao Senhor, mesmo aqueles que estão no inferno. Diz a palavra que todos vão dobrar o joelho e reconhecer ao Senhor como Rei de Reis. Mesmo aqueles que estão no inferno verão e se lamentarão de não ter dado o passo de salvação. Amém? Mas a promessa do Senhor é que você verá o Senhor aqui na terra. Diz a palavra em Efésios capítulo 9. E estou falando algumas coisas elementais, porque há pessoas que estão aqui por primeira vez, e eu quero que eles também percebam, então vamos ter um bocadinho de paciência. Efésios capítulo 1. Alguns de vocês já sabem todas estas coisas, mas por amor, quantos têm amor? Tem amor para os pequeninos, amém? Eu tenho muito amor por eles. Então, Efésios 1:9 diz: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo de tomar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, isto é, este tempo. Na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então, é a sua vontade que todas as coisas se congreguem em Jesus Cristo, assim as que estão no céu como as que estão na terra. Isto quer dizer, os céus e a terra em Jesus se fazem uma só coisa. Não há diferença para Jesus entre os céus e a terra. O Senhor Jesus pode ver ao mesmo tempo o céu e a terra. Amém? Aonde mora o Senhor Jesus? Aonde mora o Senhor Jesus? Diga, no meu coração. O Senhor mora no seu coração? Amém? Então, se todas as coisas são uma só coisa em Jesus Cristo, e Jesus Cristo é um Espírito com você, diz aquele que se tem unido a Jesus, é um Espírito com o Senhor. Se eu sou um Espírito com o Senhor, amém? Quantos Espíritos são um Espírito? Um. Então, se eu me tenho unido ao Jesus, eu sou um Espírito com o Senhor. E se sou um Espírito com o Senhor, e os céus e a terra são uma só coisa, amém? Eu tenho acesso aos céus da mesma maneira que Jesus teve acesso nos céus. O Senhor disse, eu não faço nada se antes ver ao meu Pai fazê-lo. Eu não digo nada se não ouço primeiro dizer ao meu Pai. Amém? Então, e depois disse, da mesma maneira em que eu fui enviado, eu vos envio. Como? Da mesma maneira. Qual é esta mesma maneira? Vindo e ouvindo o reino de Deus. Amém? Diga comigo, eu tenho toda a capacidade em Jesus para ver o céu aberto. E você tem toda a capacidade em Jesus para entrar nas dimensões do céu. Amém? Agora quero que abra o seu coração e faça grande a sua fé. Amém? Porque isto é o que Deus quer fazer com a nossa geração. Em anos passados, as nossas gerações perderam o mais maravilhoso do Evangelho,
que é a sobrenaturalidade de Deus, o poder entrar e viver e fazer o mesmo que o Senhor Jesus fazia. Da mesma maneira em que eu fui enviado, eu vos envio. Amém? Então vamos ver algo muito interessante. Venha comigo a Apocalipse. Capítulo 1. E aqui está João. Vamos ver como João vai progressando para entrar nas dimensões do céu. E diz, versículo 10. E eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês? Escreve num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo e a todas as igrejas. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés, com um vestido comprido e ceñido pelos peitos com um cinto de ouro. E aqui está o João, e ele diz, estava eu no Espírito. Diz no versículo 9, eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e a paciência de Jesucristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesucristo. Diz, e eu fui arrebatado no Espírito. Em outras versões diz, e eu estava no Espírito. Estar no Espírito era a realidade de todos os dias da igreja primitiva. E era a única forma de conhecer a Deus. A igreja primitiva não tinha Bíblias. A maioria das igrejas que surgiam em todas as partes, amém, do Novo Testamento, a grande maioria nem sequer tinham os escritos do Antigo Testamento. Amém? Quando a igreja começa a expandir-se em Europa, em África, amém? Com os pais da igreja, a igreja não nasceu com Bíblias nas mãos, não havia imprenta, amém? Os rolos, os escritos do Antigo Testamento eram uma coisa muito cara e que só tinham as sinagogas, e quando o Evangelho sai para os gentis, amém, não sai com Bíblias nem com rolos nas mãos. Como crescia a igreja primitiva? O pastor não podia chegar a um púlpito e dizer, abram as Bíblias neste versículo. Não podia. O pastor não podia dizer ao povo, você quando chega à sua casa vai ler todos estes versículos. Não podia. Como funcionava a igreja primitiva? Porque o que eles faziam levou-os a um conhecimento de Deus tão grande que mudaram a história, amém, do seu tempo. E o apóstolo Paulo disse, eu tenho conquistado toda a Ásia, amém, para o meu Senhor Jesus Cristo. Está falando um conquistador, amém. Muitas vezes ele pregava sem os livros, sem os rolos, amém. Ele teve que mandar pedir os rolos. Ele escreve, por favor, manda-me os rolos. Tinha ele os rolos? Não tinha os rolos, amém. Como pregavam, como percebiam, como creiam, o que acontecia. Os pastores, a igreja primitiva, ensinavam a igreja a viver no Espírito, porque era a única maneira de conhecer a Deus. Eles não podiam, como muitos fazem, abrir a palavra, papam, o Senhor diz. E muitos creem que assim é a palavra profética. Não tinham isso. Não podiam dizer, Senhor, estou numa aflição, vou buscar aqui nos Salmos, aonde você vai me falar. Não podiam. Está comigo? Está comigo?
o que eles faziam. Porque o que eles faziam, a gente não está a fazer, e eles tinham muito mais poder do que a gente. Amém? Então, eles ensinavam a gente a entrar no Espírito. O João dizia, vocês têm a unção do Santo e não tem preciso que ninguém vos ensine. A unção ensina, a voz do Deus vem na unção de Deus. Os pastores ensinavam o povo a entrar no Espírito. Isto é o que está dizendo João. Estava eu no Espírito. Estava eu, e como se entra no Espírito? Amém? A gente somos Espírito. Diga comigo, eu sou Espírito. A gente tem alma e vivemos dentro de um corpo. Amém? Como seres espirituais, amém? A maioria das pessoas vivem o espírito caladinho dentro de vocês e a sua alma faz muito barulho. A sua alma começa a falar de todas as aflições, começa a dizer tanta coisa e vivemos no barulho da alma, no barulho do coração. E mientras as pessoas vivem no barulho, nos sonidos tão fortes dentro de nós, não podemos ouvir o sonido do Espírito. Então, começamos a crescer em Jesus e começamos a aprender a calar o barulho da nossa mente. Começamos a concentrar-nos, começamos a adorar a Deus. Esta noite tivemos uma experiência maravilhosa na presença da adoração. Não foi preciso ter cantos, amém? A gente não precisou 20 cantos para entrar na presença de Deus. Quantos se deram conta que num minuto a gente estava já em um lugar diferente espiritualmente? Num minuto entramos. Amém? Não foi preciso cantar um canto, outro canto, a ver quando a unção ia subindo bocadinho a bocadinho. Não. A gente entrou. Amém? O coração estava disposto, a gente entrou no Espírito. E começamos a sentir, a perceber uma atmosfera diferente. Os seus pensamentos foram captivados, amém, pela unção que estava aqui. Quantos dizem amém a isso? Você deixou de ouvir a voz da aflição. Se você veio com problemas, você nessa atmosfera já não estava ouvindo a voz dos problemas. Se você tinha uma dor, você já não estava ouvindo a dor. Você começou a entrar. Algo cativou o seu espírito para procurar mais, para ir mais adentro, para sentir essa presença tão gloriosa que estava aqui de Deus. Está comigo? Então, uns num nível, outros no outro nível, entramos no Espírito. Adoração, por isso diz o Senhor, estou à procura de adoradores em espírito e em verdade. Amém? Quando entramos neste tipo de adoração, e por isso as línguas do Espírito são tão importantes, amém? Porque as línguas vão calar o barulho da nossa mente. A sua mente, só pode seguir o que a sua voz diz. E se você quer fazer um experimento, se eu lhe digo, diga o seu nome repetidamente, diga o seu nome repetidamente, várias vezes. E mientras eu estou a dizer, você vai fazer uma suma, e eu lhe digo, sume 57 mais 28. Mas diga o seu nome. Mientras você está falando o seu nome, você não pode fazer a conta. Porque a sua mente ouve o que a sua voz está a dizer. Está comigo? Isto começa a treinar a mente, a entrar numa concentração e a calar a vida da alma para que a vida do espírito comece a se desenvolver. Está compreendendo? Então começamos a entrar no espírito. E o que isto tem que ver com guerra espiritual? Tem muito que ver com guerra espiritual. Porque a melhor maneira de fazer guerra espiritual é no espírito. Esta noite, numa forma muito fácil, de uma forma muito preciosa, fizemos uma grandíssima guerra espiritual.
não tivemos que berrar para o diabo, não tivemos que fazer barulhos e coisas. Conectamos o mundo natural e o mundo espiritual. Céus e terra vieram a ser uma só coisa em Jesus. Quando os céus e a terra vieram a ser uma só coisa, a gente tem todo o poder de Jesus Cristo. Tudo o que a gente pediu nesse estado em que estamos unindo o céu e a terra, tudo o que você pede nesse estado é ouvido imediatamente, tem uma repercussão imediata no mundo natural. Amém? Não tivemos que ler 50 petições para orar pelo Brasil. Amém? O Senhor falou, quando entramos em adoração, quando entramos nesse âmbito do Espírito, entramos procurando com fé. Eu vou encontrar-me com o trono de Deus. Quando começo a falar línguas, não estou falando como uma doida, estou falando com um propósito, e o propósito eu vou entrar num nível diferente. Amém? E o Senhor está a levar-nos a fazer uma guerra espiritual nos níveis espirituais, e esta é a guerra mais efetiva que a gente faz. Amém? A palavra de Deus diz: não temos guerra contra sangue e carne, mas contra os poderes das trevas, contra principados, contra os governadores das trevas, contra os espíritos, amém, de maldade nas regiões celestes. Amém? Em outras versões dizem no mundo espiritual. Aonde é a guerra? No mundo espiritual. Se eu não entro no mundo espiritual, estou fazendo uma guerra, tirando saetas, amém? Setas, tirando setas, sem saber aonde estou a tirá-las. Mas se eu faço como Jesus me enviou, Jesus dizia: eu não faço nada se não vejo o meu Pai fazer. Quando eu começo a calar a minha alma, o meu espírito começa a estar mais e mais sensível a Deus. Amém? Estava eu no Espírito, diz João. Eu estava no Espírito quando ouvi um barulho, ouvi uma voz como muitas águas. Amém? Quando entramos no mundo espiritual, entramos com a fé que vamos ouvir algo. Algo vai se manifestar. Eu não entro e estou adorando e não vai passar nada e só estou a perder o tempo. Não, estou à procura, eu sei aonde vou, estou falando em línguas. O meu espírito já está desperto, o meu espírito já está à procura de encontrar-me com a voz de Deus, de entrar num lugar aonde a voz e o reino de Deus vai se manifestar para mim. Isto é a realidade espiritual de todos os dias. Quando João disse: estava eu no Espírito, ou foi arrebatado no Espírito, amém? É melhor a frase estava eu no Espírito, amém? Porque isto é algo que que se percebemos o que estamos fazendo, todos podemos entrar no Espírito. Diga: eu sou o Espírito. Diga: eu sou o Espírito. Eu sou o Espírito. Da mesma maneira que todo espírito tem a faculdade, da mesma maneira que todos os corpos têm a faculdade de ver, ouvir e mover-se no mundo natural, todo espírito tem a mesma faculdade de ver, de ouvir e de mover-se no mundo espiritual. Todo espírito pode ouvir o reino de Deus. Amém? Todo espírito pode ouvir o reino espiritual. Você diz: mas eu não ouço o reino espiritual. Quantos aqui ouvem a voz do diabo? Todos ouvem a voz do diabo. Você ouve a voz da tentação, você ouve a voz do medo, você ouve a voz da gula, você ouve a voz de muitas coisas. Amém? Só em ouvindo isso já está você ouvindo o mundo espiritual. Você ouve com toda claridade a voz do diabo. Eu pergunto, seria um desenho de Deus que a gente possa ouvir
a voz do diabo com toda claridade e a gente não possa ouvir a voz de Deus? Será este o desenho de Deus? Há pessoas que dizem, não, que já Deus não fala. Não fala para você, comigo fala todo o tempo. Você porque não quer ouvir. Então, eu quero ouvir ao Senhor. Eu quero ver o Senhor. Quantos querem ver o Senhor? Quantos querem ouvir o Senhor? Amém? Deus nos deu a faculdade de vê-lo e de ouvi-lo se a gente treina o nosso espírito para calar a alma. Alma, cala-te. Lembra-se como David ordenava a sua alma? Louva, alma minha, ao Senhor. O espírito de David ordenava a sua alma o que a alma tinha que fazer. Alma caluda. Não fala mais, não diz nada. Eu entro no espírito. Eu entro no espírito com a fé. E João estava na fé que ia escutar algo. Estou entrando no espírito, estou entrando no espírito. Algo vai acontecer. Algo vai acontecer. Algo vai acontecer. Amém? E de pronto se ouve um ruído, um barulho, como muitas águas. Ah, aí está, estou ouvindo, já estou entrando, já se está ouvindo, é uma voz. E quando ouço a voz, estou à espera não só de ouvir, mas de ver. Imediatamente, quando ouvi a voz, virei-me para ver aquele que falava comigo. Se estou ouvindo a voz, a visão está detrás da voz. Está comigo? Se estou ouvindo a voz, a visão está detrás da voz. Há muitos que dizem, mas eu não tenho visões. Diga comigo, o Espírito Santo traz visões. O Espírito Santo é um Espírito Santo profético. O Espírito Santo quer que você veja a Deus. Amém? Já não ouça a sua alma que lhe diz, você não pode ver. Caluda alma, eu posso ver. O meu Senhor disse que eu vejo. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. O meu reino não é deste mundo, diz o Senhor. O meu reino não é deste mundo. Viver uma cristandade natural na mente, amém? Isso não é o desenho de Deus. A igreja primitiva cresceu conhecendo a Deus. Eles tinham experiências maravilhosas. Amém? Viam um mundo espiritual todo o tempo. Um pequenino como Ananias podia ver anjos, podia receber uma mensagem, como ir a pregar. Vai à rua chamada direita e aí vai encontrar um homem chamado Saulo, com nome e tudo. Um pequenino. Glória a Deus. Um diácono como Felipe, foi arrebatado de um lugar a outro. Pessoas comuns, cheios do Espírito Santo. Não eram os grandes apóstolos, eram pessoas comuns. Amém? Olha para isto. Então, João está no Espírito e de pronto abre-se um mundo espiritual. Ele começa a ouvir a voz de Deus, vira-se e vê a grande revelação de Jesus na sua glória. E o Jesus vai lhe dar a mensagem para as sete igrejas. E depois diz no capítulo 4. Depois destas coisas, onde estava João? No Espírito. O que estava a olhar João? Ao Senhor. O Senhor falava da mensagem das 7 igrejas, também. Então está vindo o Senhor, imagine, a João, ele está no Espírito, ele está vindo o Senhor Jesus e depois diz, depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira, falar comigo, disse, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado no Espírito. E eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. Ora, o João estava no Espírito. Amém? Ele estava no Espírito e imediatamente ele está vindo a visão celestial
vê uma porta no céu e diz, e nesse instante fui arrebatado no Espírito. Eu estava no Espírito, vi uma porta no céu, amém? E fui arrebatado no Espírito. Isto nos fala que há diferentes níveis de entrar nas regiões celestes, amém? Aqui passa o João de uma visão, do êxtase maravilhoso que está tendo, amém? E dali ele vai ser levado a um lugar mais profundo no céu para ver já o trono de Deus elevado já ao céu. Um nível diferente de entrar nas regiões celestiais. Está seguindo? Está comigo? Amém. Agora, o que há entre estar no Espírito, amém, entre uma visão e ser arrebatado ao céu? O que há no meio? Qual é o obstáculo? O que impede que a gente possa passar de um nível a um nível maior, como foi o nível que João viveu? A mensagem das 7 igrejas do Apocalipse. E se você analisa estas 7 igrejas que vão fazer a diferença entre estar no Espírito e ser levantado ao céu, o que você pode olhar em todas estas cartas é uma só mensagem, e uma mensagem contra do espírito da religião. Amém? Nas cartas nós estamos falando dos 10 mandamentos, nas cartas nós estamos falando das obras da carne, nas cartas nós estamos falando do batismo, nas cartas nós estamos falando das grandes promessas de Deus. Está falando de uma só coisa que vai impedir que a gente possa entrar nas maiores dimensões com Deus, e isto é o espírito da religião manifestado em 5 diferentes formas. 2 das igrejas são boas, as outras 5 têm uma mensagem de religião. Amém. Agora não vou entrar na mensagem das 7 igrejas, porque isso vai me tomar um seminário todo, mas quero pôr uma semente no seu coração para que você estude o que está além. Porque se você sai disto, porque todos temos parte nestas 7 igrejas, e quando vencemos esta mensagem, quando somos vencedores desta mensagem das 7 igrejas, então o Senhor pode levar-nos para o céu. Amém. Ora, dentro do céu, uma vez que já entrou nos lugares celestiais, ele vai ser levado a muitos outros lugares no céu. Quando o Senhor diz estamos assentados com Ele em lugares celestiais, amém? Estes lugares celestiais estão em plural. São muitos diferentes lugares do céu. Olha, por exemplo, o João está no céu e diz em Apocalipse 15. Venha ao Apocalipse 15. Versículo 5 diz: e depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. Amém? Outra coisa que se abre no céu. Não só se abriram nos céus, ele foi levado para lá, agora dentro do céu vai se abrir outra coisa que é o tabernáculo do Senhor. E vamos ver ao João ser levado de um lado a outro, e fui levado ao deserto. E fui levado a ver a outra besta que saía da terra. E fui levado para aqui e vi um anjo que descia. Amém? E o Senhor não só vai mostrar-lhe as coisas celestiais, vai mostrar-lhe também a condenação dos espíritos imundos. Amém? E vai ver a condenação da grande prostituta, da grande Babilônia. E o Senhor diz, e veio um anjo, e o anjo levou-me ao deserto e mostrou-me a grande prostituta, e depois diz, e mostrou-me a condenação da grande prostituta. Amém? Depois ele veio a condenação do anticristo, veio a condenação da besta e do falso apóstolo. Veio o abismo, onde é fechado o diabo. Amém?
Então, quando se abre o mundo espiritual, João não só vai ver as coisas do céu, mas vai ver os juízos sobre os espíritos que estão governando na terra. E isto é o que a gente está interessada como guerreiros espirituais. A gente começou a entender que havia níveis diferentes de entrar na guerra, que tínhamos que ir além, mais longe de fazer atos proféticos, porque fazendo atos proféticos, declarações, arrependimentos, havia pessoas que eram tocadas pelo diabo, houve acidentes, houve muitas coisas, e a gente diz, por que é que o diabo pode vir contra as pessoas quando estamos em combate espiritual? Há pessoas que dizem, eu não entro em combate espiritual, porque então o diabo vai me dar, amém? O diabo vai te dar se entras em combate espiritual e se não entras em combate espiritual também, amém? Se você é um batista ou metodista que não entra em combate espiritual, aí morrem as pessoas, estão doentes as pessoas, têm acidentes as pessoas, igualzinho que aqueles que fazem a guerra espiritual. Então não acredite as mentiras do diabo, amém? A gente começou a compreender que havia níveis em que podíamos entrar em dimensões celestiais, estar sentados em dimensões, em lugares celestiais, quer dizer tomar uma posição no céu, amém? Estar sentado quer dizer tomar uma posição de governo no céu, é um lugar de estabelecimento, estou sentado, amém? Não posso ser mexido, estou estabelecido no céu, amém? E isto é o que nos vai dar grande autoridade, porque pelear nos níveis espirituais, amém, no mundo espiritual, a lei, o diabo não nos pode tocar. Quando estamos no Espírito, somos 100% Jesus com Ele. Quando estamos na terra, quando estamos tratando de profetizar, quando estamos tratando de fazer a guerra em nossas forças, amém? Aqui o âmbito da alma interfere, amém? E então o diabo pode vir cá. Mas quando estamos no Espírito, somos 100% um Espírito com o Senhor e o diabo não nos pode tocar. Amém? Então a gente começou a entrar. Começamos a buscar de Deus, Senhor, como podemos fazer uma guerra muito mais eficaz para mudar o mundo espiritual. E começamos a entrar no Espírito, nas cidades, nos lugares aonde a gente ia para fazer guerra espiritual. E levamos uma equipe que começamos a treinar para entrar no mundo espiritual com a gente e ver as estruturas das trevas e como estão construídas as estruturas das trevas numa cidade, num país, amém? E como vamos poder derrubá-las, amém? Porque quando entramos nestas dimensões, não vamos fazer conforme a um manual de guerra espiritual. Vamos fazer conforme a gente ouve, conforme a gente vê. Lembro-me uma vez que a gente chegou a Uganda. E Uganda estava um dos bruxos de maior reputação em toda a África. E este bruxo era o coordenador das maiores convenções de feitiçaria e juntava os bruxos todos de toda a África num monte que havia em Uganda, na cidade de Masaka, cidade de bruxaria. E a gente chegamos a Masaka, invitados pela igreja local. E os pastores estavam muito aflitos e diziam, não sabemos o que fazer, porque estamos enterrando um irmão cada mês. A guerra é tão forte e as maldições que vêm de parte dos bruxos estão matando uma pessoa por mês e a gente já não sabe o que fazer. Amém? E tem caído nas nossas mãos este livro que diz que não podemos fazer guerra espiritual nos lugares celestiais, que isso não é de Deus. E então a gente está sem esperança e a única coisa que a gente pode fazer é enterrar os irmãos. Eu fiquei com tanta raiva contra isso. Eu digo, deixa-me dizer-te uma coisa, irmão, disse. Este livro é uma mentira do diabo, porque o diabo não pode
não pode contra os verdadeiros guerreiros de Deus. E vamos te mostrar como sim se pode fazer uma guerra no mundo espiritual e vamos derrubar o império deste bruxo. Mas, irmão, você não sabe quão grande este bruxo é do maior que há em África, é uma coisa terrível e está acima do monte. Então, ele disse, vamos entrar, vamos fazer uma guerra de alto nível em contra desse bruxo, porque esta cidade vai mudar. A cidade estava toda cheia de trevas, amém, violência por todos os lados. Os brancos não podíamos sair na rua, chamavam-nos Masunga. Masunga é um nome em Luganda para os brancos. E os masungas não podiam estar nas ruas porque eram atacados violentamente pelos pretos que ali viviam. Era muita violência, inseguridade na cidade. A cidade estava toda, as ruas cheias de buracos, uma coisa horrível. As pessoas não podiam ir ao banco porque imediatamente vinham os ladrões. Uma situação horrível por causa da feitiçaria que estava naquela montanha. Então, a gente levou uma equipe e entramos no mundo espiritual. Quando entramos no mundo espiritual não há tempo. Podemos viajar no tempo em séculos atrás ou em séculos no futuro. João viajou no tempo para ver as coisas que estão acontecendo aqui e agora. Amém? A gente foi levada a um momento em que a terra foi consagrada pelos primeiros bruxos nessa montanha. E vimos como vinham os espíritos ancestrais e começavam a dar poder aos bruxos. E então vimos o bruxo que a gente ia confrontar. Então vimos o bruxo e vimos todos os espíritos ancestrais e como estavam sendo invocados estes espíritos ancestrais, a música com tambores, como traziam os espíritos e fortaleciam ao bruxo. E no mundo espiritual, porque no mundo espiritual a gente tem todo o poder de Deus, aí não entra a alma não pode entrar no mundo espiritual, somos só espírito, e no espírito eu sou só espírito com Jesus Cristo, amém? Diga, no meu espírito, eu sou só espírito com Jesus Cristo. Então, no mundo espiritual, o diabo tem tanto temor da gente, porque não vê a Ana Mendes, vê a Jesus Cristo em toda a sua glória. Isso é o que o diabo vê quando eu vou no mundo espiritual. Então, se entramos no mundo espiritual, vieram anjos com a gente e começaram os anjos a pôr cadeias nestes espíritos ancestrais. Declaramos o juízo em contra deles, amém? Dos espíritos, não do bruxo. Declaramos o juízo em contra dos espíritos e foram levados os espíritos cativos pelos anjos ao juízo de Deus. Aquele lugar ficou sem nada e o bruxo ficou sozinho. Tudo isto é na visão espiritual. Então, ao dia seguinte, depois de ter ganhado a batalha no mundo espiritual, a gente foi a uma confrontação como no Monte Carmelo. Dizemos aqui, vai se manifestar a glória de Deus como no Monte Carmelo, e aqui Masaca vai saber quem é o Senhor desta cidade, porque o Senhor desta cidade não é o bruxo, nem os espíritos ancestrais. O Senhor desta cidade, a partir deste dia, é o Senhor Jesus Cristo. Então, no alto do monte havia uma esplanada, assim, e de um lado pusemos os adoradores, adorar, a louvar ao Senhor. A igreja toda começou a louvar a Deus. E, mientras tanto, a gente entrou how you say shrine? The shrine. La capela do bruxo. Entramos na capela do bruxo, não havia lá ninguém. Então começamos a desfazer aquilo, a profetizar que aquilo se vinha para baixo, que ungimos todo para que a presença e a glória de Deus desfizesse toda obra de feitiçaria feita nesse lugar, e ordenamos que esse lugar desaparecia do alto do monte. Neste momento, o povo todo já ouviu que
os cristãos estamos dentro do, como se chamava? Da capela do bruxo. E então vem o bruxo todo sangrado, com o povo todo atrás dele, vem e se põe as vestimentas dele e os collares e todo quanto se põe. E toda a parafernália do bruxo. E o bruxo começa a amaldiçoar e a me dizer tanta coisa. E eu respondi em línguas. E o bruxo. Eu estava a rir dentro de mim. Estava tempo divertidíssimo. E a igreja toda vindo aquilo, e os pretinhos, aqueles todos cheios de medo. Então o bruxo apanha o que ele chama os pós da morte. E estes pós da morte, que se faz também aqui no Brasil, são os pós que se os deitam sobre uma pessoa, essa pessoa cai morta. Então o feiticeiro começa a fazer as invocações e começa a chamar os espíritos ancestrais. E começa a chamar o espírito da morte que venha sobre os pós. E apanha o pó e deita o pó sobre a gente e começa a dizer, agora morrem aqui todos. E a gente se sacudia o pó da morte. Então saímos da capela, já o povo cristão estava todo à volta. Eu disse, agora vamos todos aplaudir, assim como disse Ezequiel, aplaudir vocês na terra, que eu vou aplaudir nos céus. Ezequiel 21. E diz, e quando vocês aplaudem, a espada mortal do Senhor virá sobre o campamento inimigo. Então eu digo, igreja toda, todos batem as palmas. E começa a profetizar, a espada do Senhor, a espada sobre os inimigos. Mientras tanto está o feiticeiro já todo nervoso, o povo que diz, manda matá-los, manda os espíritos ancestrais que os matem todos. Então um bruxo apanha um anafre, como se chama? Faz um fogo aí num caldeiro aí, numa caldeira aí, faz um fogão e põe assim a fumaça toda na cabeça e começa a nos rodear e a dizer, espíritos ancestrais, os invoco para que façam tudo o mal que possa sobre estes cristãos. E nada, a gente seguia feliz da vida. Por que a gente seguia feliz da vida? Porque nós já tínhamos a vitória no mundo espiritual. Se não tivéssemos ido primeiro ao mundo espiritual, estávamos em graves problemas nessa montanha. Está comigo? Então o bruxo desesperado já não sabia o que fazer. A gente começou a chamar anjos que viessem com espadas de fogo, amém? E tomassem aquele lugar todo. E o bruxo viu os anjos com as espáduas, com as torchas de fogo que rodeavam a capela dele. E aquele ficou tão doido, amém? Já não sabia o que fazer. Então sacou a última arma, meteu a mão na vestimenta. E todos olhávamos o que ia tirar da vestimenta. O que foi? Um telefone celular. E chamou a polícia. Os espíritos ancestrais já não funcionaram para nada, então precisou da polícia. Mientras tanto, um do povo estava todo sangrado, todo endemoniado, e dizia, apanhou um pau. Eu os mato, dizia, eu os mato os cristãos. E o bruxo dizia, não, isto é um combate espiritual. Os nossos espíritos ancestrais são muito mais poderosos que esse Jesus. Famosas últimas palavras. E aí foi que ele tirou o telefone celular, chamou a polícia veio, disse, o bruxo disse, venham pronto, venham, que eu
os cristãos estão com torchas de fogo e vão queimar a capela toda. Então a polícia chegou. Mas a polícia era amiga do pastor. E disse: mas pastor, o que você está fazendo aqui? Mas já o pastor estava encendido com a coragem que vem com o Espírito Santo de Deus. E ele falou para a polícia e disse: aqui viemos terminar com isto, porque isto é o que está destruindo a nossa cidade por tudo o mal, o demônio que sai deste lugar. E vemos aqui porque é o Jesus Cristo que vai ser Senhor desta cidade. E começa a pregar o evangelho na língua deles, em Lugandan. Começa a pregar o evangelho, o pastor ao polícia e ao povo todo que estava lá vindo e ouvindo o que estava acontecendo. Quando de pronto o pastor faz um chamado e diz: todos aqueles que queiram receber a Jesus, que venham ao arrependimento e deem o seu coração a Jesus. E a metade do povo que estava com o bruxo caiu de joelhos e recebeu a Jesus como Senhor e Salvador. Aleluia, aleluia. O combate no mundo espiritual é a coisa mais maravilhosa que você possa entrar. Mas tudo começa num princípio. Tudo começa entrando no Espírito. Anelando, querendo entrar as coisas maiores com Deus. A gente trabalha muito em Europa. E um dos problemas maiores estava em Alemanha. E na Alemanha tinha um museu que se chamava o Museu de Pérgamo. E quantos sabem que nas 7 igrejas do Apocalipse, o Senhor fala que na igreja de Pérgamo estava o trono de Satã. E Hitler e Stalin fazem um arranjo para levar o trono de Satã, desde Pérgamo até uma ilha na metade de Berlim. E põe aí o trono de Satã, mas o Hitler diz: não vou deixar só o trono de Satã sozinho, eu vou trazer da mesma Babilônia o trono de Estar, a reina da Babilônia, e traz o templo completo da Estar e o põe ao lado do altar de Pérgamo. E vai ao templo mais antigo em Iraque, da reina do céu, que é a reina chamada Inanna, o templo mais antigo da adoração a esta potestade babilônica, e traz o templo todo e o põe ao pé. Já temos 3 altares juntos. Vai para a Pérsia e se traz um dos altares mais importantes, um templo completo dos persas, e o põe ali. E traz outro da Turquia e o põe ali. 6 altares. O Hitler gostava muito do número 6. Pôs 6 altares e acima deles, no segundo piso, põe uma mesquita muçulmana. Agora, a Europa está sendo invadida pelos muçulmanos. E Hitler disse: por causa dos poderes que estão aqui neste lugar, a Alemanha nunca será conquistada. O que havia ali era o impedimento mais grande, era um trono que governava sobre a Europa toda. O Senhor disse: não vais avançar sobre a conquista da Europa se não tomas o Museu Pérgamo. Então falamos com os pastores em Alemanha, buscamos uma equipe muito poderosa ali, treinamos as equipes, e um dos nossos amigos rentou um local à frente do Museu do Pérgamo, e por 24 horas, 7 dias a semana, por um mês inteiro, louvaram ao Senhor perante da porta do Museu do Pérgamo. Depois a gente chegou e os pastores alugaram um grande trailer, um trailer. E o estacionamos diante da porta do Museu do Pérgamo.
No mesmo tempo, a igreja toda e os intercessores estavam a pelear a batalha no local da igreja. E os profetas e os apóstolos estávamos no trailer, entrando no Espírito. Senhor, leva-nos no Espírito para ver o que há no mundo espiritual neste lugar. Fizemos uma batalha tão grande, tão maravilhosa. Foi um combate dos mais maravilhosos que a gente tem tido. E nesse combate chegaram anjos de todos os lados. E no mundo espiritual, as paredes do museu começaram a quebrar-se. E vimos como se derrubava o museu e as paredes estavam todas quarteadas. Amém? E aquilo se secava completamente. Este foi o resultado do mundo espiritual do que a gente viu. Amém? Então, depois da guerra, telefonaram os alemães para a gente. Disseram, não sabem o que aconteceu. Chegaram os inspectores do museu e viram as paredes, estão todas partidas e fechou-se o museu do Pérgamo. Dê-lhe a glória a Deus. Dê-lhe a glória a Deus. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Há guerras que não terão resultado se não há equipes de alto nível. O que estou a falar são equipes de alto nível, mas se falo de alto nível não é só para umas pouquinhas pessoas. Eu creio que todos os crentes têm habilidade. O apóstolo Paulo diz, não temos, falando a todos os crentes, não temos guerra contra carne e sangue, mas temos guerra contra principados, potestades, governadores das trevas no mundo espiritual. Amém? Portanto, e fala a todos os crentes para tomar o poder todo de Deus, e o poder todo de Deus se encontra, amém, quando entras no Espírito, quando te unes o teu espírito com o Espírito de Deus. Há muitas pessoas que têm um cristianismo religioso, que têm um cristianismo mental, que não têm as experiências que devem ter, porque nunca têm unido o seu espírito com o Espírito do Senhor. Amém? Há pessoas que têm uma aliança com o Senhor, que têm um concerto de salvação com o Senhor, mas nunca tem unido o seu espírito com o Espírito do Senhor. Amém? Por isso é que não tem as experiências que devem ter. E Deus está a te chamar esta noite para entrar nessa unidade, nessa união com o Espírito de Deus. Amém? Se você diz, é que eu não sinto nada, eu não tenho experiências, eu não ouço a Deus, o mais provável é que você tenha uma maravilhosa religião, mas não tem a verdade do Espírito do Senhor movendo-se, falando, levando aos lugares onde você tem que ir. Isto não é só para lutar contra principados, potestades das trevas. Isto serve para todo, para ajudar a uma pessoa, para tirar alguém do fogo do inferno. Amém? Quando nós sabemos, não sei como pregar a esta pessoa, não se entrega a Jesus, não se entrega a Jesus, você pode entrar no mundo espiritual e ver quais são os impedimentos, o que está, aonde está atrapada essa pessoa e tirá-la fora. Está comigo? Este é o poder do Evangelho. O poder do Evangelho é maravilhoso. O poder do Evangelho pode encontrar todas as coisas, mas temos que levantar uma igreja espiritual. Há pessoas que dizem, irmã, do que está falando, eu não entendo nada. O que estou a falar tem que se discernir espiritualmente. Coisas que o ouvido não ouviu, coisas que o olho não viu, coisas que nunca subiram no coração das pessoas, são as coisas que Deus tem preparadas para a gente. Amém. E eu estou falando sabedoria do Espírito de Deus, sabedoria que nos está a levar a ter grandes vitórias nas guerras mais importantes que a gente faz. As fazemos em Europa, onde estão os centros mais importantes de ocultismo, em África.
Amém? E estamos tendo resultados maravilhosos, maravilhosos. A igreja está crescendo de uma forma poderosa, mas estão a crescer como seres espirituais poderosos. Onde mais há trevas, mais é preciso de luz, e a luz, amém, que se acende quando você entra em união com Jesus Cristo. Amém. Vamos a orar. Se você diz: Senhor, esta noite eu tenho ouvido coisas que nunca tinha ouvido, e eu quero conhecer-te nestas dimensões. Se verdadeiramente tu tens para mim tudo isto, eu quero. Ore para o Senhor. Ore para o Senhor. Pode estar sentado, pode estar parado. Ore para o Senhor. Senhor, eu tenho um cristianismo religioso. Eu tenho um cristianismo mental. Senhor, eu quero ir mais profundamente. Se a igreja primitiva entrou nestas dimensões, se a igreja primitiva via os anjos por todos os lados, se a igreja primitiva viveu num conhecimento do teu Espírito tão profundo, eu também quero estas coisas, Senhor. Eu também quero estas coisas, Senhor. Oh, robachara basando, roba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 . Oh, robasandara mamasandara bahatara mamamama. Faça uma aliança com Jesus esta noite. Faça uma aliança com Jesus. Deixa de acreditar o que o espírito de religião fala. O espírito de religião fala: você não pode, você não é tão espiritual. Esse é um espírito. Eu venho em contra do espírito da religião neste lugar, e o ato e o deito fora deste lugar, e digo: deixas, soltas os meus irmãos, soltas os meus irmãos, em nome de Jesus. Oh, ribacando, roba, babasando, robajando, robajanderese, terebecha, oh, robababa. Espírito de Jesus Cristo, Espírito da profecia, Espírito da profecia, vem neste lugar, vem neste lugar, enche as pessoas todas, que aqueles cujo espírito ainda não foi despertado, desperte agora no poder do Espírito Santo de Deus, desperte agora, que o Espírito Santo venha sobre vocês, venha com visitações, venha com sonos, venha com visões do alto. Oh, ribashita rabacando robasa, neki rabababasa rabababa. Levanta-os, Senhor, levanta a igreja brasileira, que tenha muito mais poder, eficazmente em contra da feitiçaria, em contra da macumba, em contra dos pais do santo, em nome de Jesus. Levanta, Senhor, levanta em conhecimento, levanta em poder, Senhor, levanta em poder, em nome de Jesus. Oh, ribacando roba sarrabaquinda rabasanda rabaxe. Santo, 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 santo. Pai, que a semente de uma vida espiritual frutífera, poderosa, venha sobre eles agora. Oh, robababababa, que não entende, entenda em nome de Jesus. Oh, ribacando robababasa, oh, ribaquinda xerra bababababa. Levanta o Senhor, levanta uma igreja, que os bruxos e os feiticeiros saiam correndo quando a igreja se manifesta. Eles têm que sair correndo, em nome de Jesus. Oh, santo, 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 santo. Oh, ribacazzo robabababababababa. Oh, romashinda rabababahando kobaba. Oh, robababababasando kumbasenda rabase lirikendere besoto rubababa.
Oh, santo, 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 levanta, levanta, como levantaste, Señor, como levantaste a igreja primitiva, levanta a igreja da tua glória, levanta a igreja da tua glória, levanta a igreja da tua glória, porque a glória da casa segunda, a glória da casa segunda, diz o Senhor, será maior, será maior, será maior que a casa primeira, será maior que a casa primeira, o Senhor o tem falado e o Senhor o fará. Oh, si rapa pa 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 sarraquicendo roba baja, la riberebe tende que la vayara bajo toso. Santo, 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 santo. Sela, Senhor, sela, sela, sela esta palavra, sela com fome e sede de procurar-te numa forma muito mais profunda. Sela os corações. Oh, Rabab, seal the hearts, Lord, with thirst and hunger to seek you in deeper ways. Oh, Ribakando, Robasika, Rabasandere, oh, Robababa, oh, Robasha, Rabasa, oh, Rabasando, Robababa. O mundo não me verá mais, mas vocês me verão. O mundo não me verá mais, mas vocês me verão. Vocês me verão. E quem falou não mente. Quem falou não mente, vocês ouvirão. Sacude o espírito da religião, fora de ti, este é o impedimento maior da igreja. Oh, que rabasando, robaba, oh, rababa, shake the spirit of religion, hashi rababa, oh, rababa, sarriquendo, robaba. Anamasando ko, oh, mama saye. Oh mama saye, oh mama saye, na Sunday, ukumai, lara mama mahayetsuku, inamaye karamahatsu. Enche-os, Senhor, enche-os, há uma unção de guerra, no Espírito, há uma unção de guerra no mundo espiritual que está descendo agora, há uma unção de guerra espiritual. There's an anointing of spiritual warfare that is coming right now. Oh, Rabá, recebe, apanha com violência espiritual, Oh, Rabá, oh, babasá, oh, rapapapasá, rapapap. Oh, tropas do Senhor, exércitos do Senhor, levantem-se no mundo espiritual, Oh, ribababababa, shakinda, rabababa. Oh, mama, rabasa, irababababa, oh, kindo, robaba. Oh, santo, Jehová dos exércitos, chama as suas tropas para combate, chama as tropas para a batalha, é o Espírito do Senhor, que te chama, oh, ribacando, desperta no mundo espiritual, entra onde entraram os grandes profetas. Oh, Kimbalaye, Natsoramba Hayetzaki, Ito Kimbalaye Ramababa, Santo, e Remahayatsa. Oh,
Oh Santo, profunda, profunda, semente profunda, semente que vai dar fruto, semente que vai te levantar, semente que vai te levantar. Oh Shirabacato Robababa, oh Rabababababasa, oh, eu profetizo que os ouvidos espirituais são abertos, que os olhos espirituais são abertos, são abertos, são abertos, são abertos em nome de Jesus, são abertos em nome de Jesus. I prophesy the spiritual ears being open, the spiritual eyes being open in the name of Jesus. Oh, ribacando rabasendoro, ukasendo robasendara babaha. Santo, 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 santo. Oh, rimahayetoko bababa. A poder, 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 a poder em quem se une em Jesus Cristo. Quem se une em Jesus Cristo, o Espírito é com Ele. Da mesma maneira, o Senhor está enviando, escuta a palavra, no teu espírito eu te envio, com a mesma capacidade que eu tive de ouvir, de ver no mundo espiritual, em nome de Jesus. Oh, tando serra bacande, serra bababababa. Fogo, 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 fogo que vem despertar o Espírito, fogo que vem despertar o Espírito, fogo que vem do céu, fogo, está caindo fogo, está caindo um fogo do céu, 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 para levantar o exército, para levantar o exército, para levantar o exército. Oh, basarre, babababa, mais poder, mais poder, mais poder, mais poder. Oki masando roba baba 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 sarabacando roba baba. Oh, remahayela rebasa, oh rabasa, oh rabasa, oh rababa baba baba, oh siraba baba. Oh, vejo um exército que não poderá ser detenido. Vejo um exército que não poderá ser detenido. Em nome de Jesus. Oh, um exército de luz, um exército de poder, um exército espiritual. Oh, que maçando robabababasai. Aleluia, 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 aleluia. Oh, kundu baba 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 baba. Oh, santo, 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 santo. Sede do Espírito, fome do Espírito, sede do Espírito, fome do Espírito. Oh, kindo robabasai, kendo robaba. Levántate, levántate, Senhor, levántate, levántate, Senhor, levántate, Senhor, levántate, Senhor, levántate, Senhor. O caballero bababacendo, neki lemehando, babaceta kunda bala yere bebe sando baba basa raba baba o soroba basa raba sando kobaba o robaba baba 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 sara basara baraba o robaba. Hoje vejo coisas que estão rompendo, vejo estruturas,
vejo estruturas na alma que se estão rompendo. O Senhor diz: vai mais profundo, vai mais profundo, vai mais profundo. Estás a vencer, vai mais profundo, vai mais profundo, vai mais profundo. Estou a quebrantar estruturas, estou quebrantando estruturas de pensamento. I'm breaking structures in the mind. I'm breaking structures in the mind. I'm breaking religious structures. Estou rompendo, estou partindo estruturas de religião, estruturas de religião, estruturas de mentira que tens vindo sobre a tua mente, são rotas agora. Vai mais profundo, diz o Senhor, entra mais profundo, vai mais fundo, vai mais profundo. Saque passando Romahai. Veo anjos, e os anjos estão tirando as pessoas, para um lugar mais alto, estão tirando-as como se houvesse ancras que estão detendo as pessoas, e os anjos vêm e as atiram fora, as atiram para cima, as atiram para cima. Oh, que barrabachondo robababasai. Oh, santo é aquele que dá vida ao Espírito. Santo é aquele que dá vida ao Espírito. Holy is the one that gives life to the Spirit, que dá vida ao Espírito, e acorda o Espírito para a realidade do reino de Deus. Algo poderosíssimo está acontecendo dentro de ti. Algo poderosíssimo está acontecendo. Oh, santo. Glória. Noite de rompimento, diz o Senhor, noite de rompimento
porque eu vim para romper estruturas, eu vim para romper estruturas, noite de rompimento, noite de avançada, noite de rompimento, noite de avançada, oh shirab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 a, oh night of breakthrough, night of breakthrough, night of breaking and advancing, oh rababababasarro bashindurubaka. O que está acontecendo aqui no mundo espiritual está indo muito mais longe, está cobrindo o país todo. Há uma atividade espiritual muito forte sobre este lugar e sobre o país todo, e vejo a mão do Senhor que está desarraigando, está arrancando de raiz. Vejo homens pretos cheios de maldade, bruxos. Vejo homens enviados pelo diabo no governo que estão sendo desarraigados. As suas estruturas estão sendo desarraigadas do Brasil. Porque verão, diz o Senhor, verão aqueles que se creiam incomovíveis. Eu os comovo, eu os tiro fora deste país, diz o Senhor. Eu os tiro fora e vossos olhos o verão. Os vossos olhos o verão. Oh, shikarabababasandoro. Aleluia. Santo. Levanta as tuas mãos, dá-lhe as graças ao Senhor. Agradece o Senhor, agradece o Senhor. Agradece o Senhor, agradece o Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado.
Verá o fruto deste dia, diz o Senhor. Verá o fruto deste dia. É o nosso coração. É o nosso coração em treinar esta geração em níveis cada vez maiores. Um bocadinho do que eu falei esta noite está escrito no livro Sentados em Lugares Celestiais. É um livro muito profundo que vai levá-lo a dimensões poderosíssimas em Deus. Amém. Os livros que a gente tem são livros que vão prepará-los a um nível muito profundo. Amém. E os CDs que a gente fez são CDs para levá-los a este nível. Quando o Senhor falou a gente de fazer estes CDs, o Senhor disse-me: eu quero trazer ao meu povo um instrumento para que eles possam entrar nas dimensões do céu. Amém. E cada um dos CDs está feito para levá-lo a lugares diferentes, a lugares celestiais. Amém. Quando você ouve estes CDs, eu gosto de ouvi-los tantas vezes, porque cada vez que os ouço coisas diferentes, porque o céu começa a se manifestar onde eu estou entrando no Espírito e ponho estes CDs. Amém. Eu adoro continuamente com estes CDs, porque os anjos vêm, amém, e o céu desce. E esta experiência que a gente teve quando começamos a adorar no Espírito, amém, são as experiências que vocês vão ter em cada um destes CDs, amém. Se você me pergunta qual é o melhor, todos são maravilhosos, amém, maravilhosos para levá-lo a estas dimensões, amém. E quando você começa a entrar aqui, você vai querer ter mais e mais deste tipo de música, amém. E não há muito no mercado. Você vai querer ter todos, vai dizer: eu quero outro, quero mais, quero entrar mais profundamente, amém. Então, estão aí na mesa, estão as pinturas proféticas, amém, para que as suas casas, vocês possam ter quartos de adoração e pôr pinturas proféticas nos seus quartos de adoração, pinturas com unção que façam descer, amém, a presença de Deus. Nos vemos amanhã na Bola de Neve, às 10 horas em Bola de Neve. Os amamos. E você leva daqui o poder e o Espírito do Senhor, e não vai terminar porque a gente fecha as portas. Isto vai continuar a noite toda, amanhã. Algo está começando a se manifestar dentro de você. Amém. Os amamos. Amém, irmãos. 10 horas na bola. Primeira pessoa sou eu que vou falar. Logo em